que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece ao homem bom também acontece ao pecador. O que acontece com quem faz juramentos acontece também com quem teme em fazê-los. Por isso, para dizer, você não se sinta culpado, não tenha pânico. Isso faz parte da forma como Deus soberano escreve a história da vida e do mundo. Por isso, todos fomos pegos de surpresa e estamos aqui. Mas o bom é saber que também Jesus nos surpreende. Então eu tirei da minha dor um toque de esperança. Tirei da minha dor, da minha expectativa ruim, tanta coisa, amo tanto o pastor Nery, com algo bom. Jesus também nos surpreende. Essa é a mensagem de hoje à noite. Escute, meu irmão, minha irmã. Jesus vai lhe surpreender. Você crê nisso? Diga amém e aplaude o Senhor pela fé para essa surpresa. Ele vai lhe surpreender. Se a vida nos surpreende, o bom é que não fica só nisso. Jesus também vem de surpresa, nos visita e faz algo de bom para a gente. Então eu vou ler um texto com você, de 10 versículos mais ou menos, para você entender como é bom ser surpreendido por Deus. E eu queria fazer uma profecia desse púlpito, para quem está em casa me vendo e ouvindo, para os milhares que vão ver na semana e para você que está aqui no Espaço Gospel. Olha a profecia. Antes, escreva isso, antes que você se dê conta do que está passando, Jesus vai lhe surpreender. Antes, e no meio desse caos, você verá a visita dele na sua vida. Nisso pode crer. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus 14, versículos de 22 em diante. Logo em seguida, o que foi logo em seguida? Sempre é bom fazer conexões bíblicas. Jesus tinha acabado de fazer com os discípulos uma multidão, o milagre da multiplicação dos pães. Alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. Então, houvera um milagre, houvera uma coisa de Deus extraordinária, e logo em seguida, isso tudo está em Mateus 14, antes de 13, até chegar onde nós chegamos, ao 21, Jesus insistiu com os discípulos, que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele, Jesus, despedia a multidão. Acho isso lindo, o cuidado que Jesus tem com as pessoas. Podia ser o contrário, como nós fazemos. A gente se retira e diz para alguém: cuide do povo, vá lá vocês e despeçam. Ele fez o contrário. Ele disse aos discípulos: vão-se embora, eu vou cuidar deles, vou os despedir. Eu não consigo imaginar um Jesus a não ser assim, amoroso, presente, gracioso, um pastor que sabe cuidar bem da gente. Na sequência, tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho a um monte para orar. Olha que expressão linda. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Olha só, a gente aprende com esse versículo uma coisa muito importante, que Jesus era um modelo de oração. Segundo, que ele orava. Terceiro, que há momentos que nós temos que orar sozinhos, que faz parte de nossas lutas com Deus, nossa intimidade com Deus, e quaisquer pessoas outras vão interferir nessa intimidade. Sozinho. Ele tinha companheiros de oração, mas naquele momento ele quis ficar só. Isso me faz perguntar a mim mesmo: Estevão Fernandes, qual foi a última vez que você ficou sozinho com Jesus em oração? Eu vou responder: fico sempre. Mas a oração precede muita coisa boa em nossa vida. Seguindo, mas o barco para onde os discípulos estavam e foram mandados já estava considerável a distância da terra. Isso é longe, fustigado pelas ondas, que o vento soprava contra eles. Olha a cena: Jesus ficou só, despediu o povo e foi orar.
E os discípulos foram no seu barco, curtindo o que viram. Ele viu um homem pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão. Imagina a conversa. Gente, que coisa impressionante. Olha o que ele fez. Como a gente fica depois do culto, quando o sermão nos toca. O que é que a gente fica fazendo? Irmãos, vocês viram a mensagem de hoje? Como Deus usou o pregador. Vocês viram o louvor? Como Deus usou o louvor. Agora você imagine o que eles viram. Mas de repente o barco foi se afastando da terra. E surpreendentemente começa a soprar um vento contrário. Ou começam a soprar ventos contrários. E esse é o lado da vida. Estavam com Jesus, viram o milagre e agora estão sob ameaça. Em 1982 eu estava começando a igreja, o meu pastorado. Uma grande festa na igreja, um culto de Natal belíssimo, belíssimo. E tinha um casal na frente. Ainda nesse tempo a igreja fazia culto no templo. Não era tanta gente assim. Era o único dia que a igreja enchia, era no Natal. O templo enchia. E um casal comigo. Pastor, Feliz Natal. E quando eu saio, naquele tempo o passeio noturno era comer pizza. Eu saio com minha esposa para isso. A gente vai uma multidão, né, pitar as pessoas. Aquele casal que estava no culto estava diante do corpo do filho que foi atropelado e morrera na noite de Natal. Imagine, acaba o culto, que culto lindo. Uma hora depois, que dor horrível. Então os discípulos, que milagre lindo ele fez. E agora segura o barco. Ele parece que vai virar. Os ventos soprando contrários. Olha na sequência do texto. Alta madrugada, Jesus se dirigiu até eles. Olha a surpresa que eu falei. Uma versão que diz na hora 9, que significa mais ou menos 3 horas da manhã. Por isso diz alta madrugada, é sempre entre 2 e 4 da manhã. Eram 3 da manhã. Jesus aparece. E Jesus vai para eles, olha, andando sobre o mar. Olha a surpresa. No meio do caos, ele aparece. Na sequência, versículo 26, quando o viram andando sobre as águas ou sobre o mar, ficaram aterrorizados. Isto é, com muito medo. Ficaram se espantados demais. E disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Sabe por quê? Escute bem. Quando nós estamos sob pressão de muitas lutas, a gente perde o senso da realidade. A mente fica desfigurada, desconectada de muitas coisas racionais. E ao invés de ver Jesus, vir um fantasma. A visão fica turva. Por isso há um princípio que diz assim, para mim e para você, nunca assine um documento, nunca tome uma decisão sob a pressão de uma crise. Porque você está fora do senso da racionalidade. Você vê uma realidade turva, você vê fantasmas, onde eles não existem. E talvez Deus se apresente a você e você não perceba que ele estava ali. É um fantasma, gritaram eles. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, não tenham medo em conversão, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, sempre Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Senhor, eu estou sofrendo, estou vendo água, ela me amedronta, está me ameaçando, e não és tu, Senhor? Eu quero ir até a ti, Senhor, por sobre águas. Vou enfrentar aquele que me causa medo, aquele que me ameaça, aquele que quer me afogar, aquele que quer me destruir, Senhor. Vou pisar sobre isso, manda que eu bater sobre essas águas que tentam ameaçar o nosso barco. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Escuta essa expressão, foi na direção de Jesus. Estamos numa crise. Que direção você está caminhando?
Está ruim o negócio, está uma crise em casa, está uma crise no coração, está uma crise nas finanças, está uma crise na saúde, uma crise na fé. Eu pergunto, você caminha na direção de quem? Quem lhe aconselha? Quem lhe tem na mão? A quem você procura? Escute-me, por favor. A quem nós procuramos determina aonde iremos chegar. Acho isso lindo. E foram na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, Pedro ficou com medo outra vez. Quando olhou para as circunstâncias e começou a afundar. Interessante isso. Quando você tira o foco de Jesus, não tem como as coisas ficarem do mesmo jeito. E ele gritou: Senhor, salva-me. Ainda bem que ele gritou. O socorro tem que ser o grito nosso, antes que as águas nos engulam. Senhor, cura-me. Por isso clamar pelo pastor Nery, clamar por todo mundo que está interno, clamar pela sua vida, clamar pelo seu negócio, clamar pelo seu casamento, clamar pela sua saúde, pela sua fé. Senhor, salva-me, Senhor, cura-me, Senhor, ajude-me. E olhe na sequência do 31. De forma imediata, Jesus estendeu a mão e o segurou. Eu disse a você no início, profeticamente, Jesus vai lhe surpreender. Agora escute. E quando você pensar que não, Ele estende a mão para você. Não despreze a mão do Senhor. Essa mão do Senhor vai lhe segurar. E vai promover mudanças enormes na sua vida, no meio de toda essa crise. Ele disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento então cessou. Versículo 33, e o último diz agora para mim o mais importante. O 33. Vamos colocar na tela, na sequência. Que eles adoraram o Senhor em plena turva. Daqui a pouco o Lucas acha que projeta na tela o Mateus 14, 33. Que eu acho que é o que mais me impressiona, é a gente poder adorar a Deus, mesmo em meio a tremenda e grande crise. Irmãos amados, olha só, grandes milagres, grandes bênçãos, grandes livramentos precedem também grandes provações. Agora chegou o 33. Obrigado, Lucas. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Para mim esse versículo mais importante, não podia faltar. Os que estavam no barco o adoraram e disseram: de verdade tu és o Filho de Deus. Às vezes Deus permite que nós cheguemos ao nosso limite de suportar, para extrair da gente essa frase: agora eu sei, Senhor, que tu me amas, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Acho isso muito lindo. Então escute, grandes milagres precedem também grandes provações. Parece uma ironia, mas isso é verdade na vida. A gente contempla Deus fazer, Deus agir, Deus curar. A gente celebra ação de graças, de aniversário, de casamento, de natalícios. A gente celebra conquistas grandes na vida. A gente celebrou o final do ano, o ano novo. A gente fez uma jornada de quase 30 dias de oração intensas. Mas uma coisa a Bíblia mostra, que a sequência de grandes coisas, de grandes bênçãos, de grandes feitos, elas precedem, porque nos preparam para também provações em sequência. Os discípulos tinham assistido um grande milagre: o Senhor transformar pão e peixe em alimento para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E agora estão confinados em um barco. Você já percebeu que você conta na vida? Teve tempo que você tinha tantas coisas, você tinha tanta fartura, você só tinha bênção para contar,
Você tinha consultório, ia 1000 por hora. Você tinha uma loja, não lhe faltava cliente. Você tinha representação, não faltava quem você fosse procurar para lhe conversar. Você tinha uma família, tudo em paz. Podia estar melhor. E você só contava bênção. Você lutou para ter um carro e conseguir seu carro. De repente você tinha mais do que eu precisava. De repente, eu tinha na igreja 5 cultos no domingo. 6 cultos, comecei a estar muito mal com um. E quando a gente vai contabilizando essas coisas, a gente tem que se preparando a nossa vida, a nossa mente para uma certeza. É que quando tudo está muito bem, está muito bem, está muito bem, a gente tende a ver muita calmaria, e o excesso de calmaria nos desarma. Nos dá uma sensação de autoconfiança, a gente conseguiu aquilo. Foi eu quem fiz, foi eu quem pude, sou eu quem faço. E de repente Deus permite também, após grandes milagres, grandes provações. Mas uma coisa me deixa nesse texto impressionado. Quando diz assim, Jesus fica e eles estão longe em alto mar. Sozinhos, sem Jesus, nós sempre corremos perigo. Para mim, essa é uma das mais certezas da Bíblia. Sem Jesus, sempre corremos perigo. E um dos maiores perigos é a autoconfiança, é o excesso de autoconfiança. Eu sei ou eu posso me proteger. Por exemplo, quando eu vejo nossos médicos da igreja, são muitos médicos e todos muito competentes e muito amados. Eles sabem o que eu estou dizendo a eles. De repente, em pleno hospital, um médico, também contaminado pelo vírus. E até médicos já morreram. Não era médico? Pastores já foram sepultados. Nesse período, eu recebi notícia de muitos colegas. E outros, como neles, estão internos. Eu não posso, 1 minuto da minha vida, escute isso, você que está em casa, 1 minuto, eu não posso descuidar dessa certeza. Estevão, sem Jesus, você corre perigo. Alfredo, doutor Fábio, doutora Alta, doutor Galileu, doutor Frank, sem Jesus, todos corremos perigo. Todos. Sem Jesus, nossa casa corre perigo, nossa saúde corre perigo, nossa vida corre perigo, porque a vida surpreende, e sozinhos vamos ser pegos, desarmados. Houve um momento que o vento soprou, mas Jesus estava no barco. Não havia perigo, ele estava no barco, mas agora ele está longe do barco. Então a pergunta é essa: como é que está a nossa comunhão com Jesus? Que certeza nós temos que Ele está conosco? Porque o buscamos, porque o cultuamos, porque o adoramos, porque o celebramos, porque o amamos, porque o invocamos. Vem, Senhor, salva-me. Vem, Senhor, cura minha família, protege minha família. Para dizer, não tenha autoconfiança. Sozinhos, sem Jesus, todos corremos perigo. Todos. Que como disse Salomão, e a gente leu em Eclesiastes, que quando vem o mal, vem também sobre todos. Mas sem Jesus, nós corremos perigo. Ele disse algo muito grande. Ele é como um tronco. Ele é forte. E nós temos que ser galhos ligados a esse tronco. E não tem coisa mais triste do que ver um galho secar-se e morrer quando é cortado o tronco. E usando essa imagem, essa linda metáfora de uma árvore, ele diz: não se afastem de mim como tronco, porque sem mim nada podeis fazer. Veja, por favor, João 15,5, quando ele conta essa linda ilustração. João 15,5. Eu sou a videira, vocês são os ramos, os galhos, depende da linguagem que queiramos dar. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, tal pessoa vai dar muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então a gente, de precaução,
Uso a máscara, eu a tenho comigo, só tiro para pregar. De precaução a gente lava as mãos, isso eu faço de forma quase que neurótica. Eu acho que faço já de forma neurótica tanto. Eu lavo tantas mãos que nem sei mais como é que eu queria dormir numa pia. 4 banhos por dia, invariavelmente. Toda vez que sai um banho, alguma coisa no banho, de manhã um banho, hoje à tarde um banho, daqui a pouco outro banho. E as mãos sempre. Mas eu tenho que saber, sempre álcool em gel, sempre álcool 70, sempre sabão. Mas isso não me basta. Sem Jesus, eu corro perigo. Sem Jesus, corremos perigo. E eu pergunto a você que me escuta, com muito carinho, você em casa e aqui. Como é que está nessa época de crise, tão difícil, a sua relação com Ele? Como é que você pensa sobre esse versículo? Sem mim, vocês não poderão fazer coisa alguma. Mas também grandes milagres, grandes bênçãos, são precedidas de orações. Eu vi essa semana um pastor, acho que nas Filipinas, um encontro de pastores, um pastor estrangeiro. Ele deu 5 dicas para nós pastores, era um encontro de pastores, 104 pastores online. Para igrejas e ministérios e nós. Ele disse, a primeira coisa a fazer é isso: leve a igreja a orar. Leve a igreja a orar. Por isso que eu estou falando em volta do culto de oração. Porque não existe milagre que não seja resposta de oração. Não existe milagre sem oração que lhe preceda. Não há vitória sem oração. Não há. E todos nós temos que ter essa certeza em casa, orar em casa de verdade com a família. Orar sozinho no quarto, orar no carro, orar na igreja, orar o tempo todo. Esse texto me dá essa lição. Olha só, Jesus estava lá, despediu e foi orar. Ele é onisciente. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que a oração preparava para o que ia acontecer. E ele sabia que só poderia andar sobre águas e fazer alguém andar sobre as águas se a oração chegasse primeiro. Não queira milagre sem oração. Não queira vitória sem oração. Você não as terá, não o terá. Não queira livramento sem oração primeiro. Não faça de Deus simplesmente uma coisa que você se utiliza porque está difícil. Você tem que orar para conviver com Ele e saber, dele procede a força, o poder, o livramento, a proteção, a direção, a soberania. Ele surpreende aqueles que oram e sabem, Ele vai chegar no tempo certo. Vamos ver nesse texto que lemos, estamos em Mateus 14, 23, por favor, só para a gente se lembrar desse momento dele. E eu vou seguindo sempre no texto agora. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho, por favor, o versículo anterior isso. Subiu sozinho e foi orar. Eu ao anoitecer estava ali sozinho orando. Olhe bem para mim, eu tenho medo às vezes de fazer algumas coisas que pareça teatralização das coisas. Mas eu gosto de dramatizar minhas verdades. Porque eu entendo que se elas são verdadeiras, elas lhe ajudam a fazer não o mesmo, mas ir na mesma direção. Você imagine, estamos aqui nessa noite. Daqui a pouco você chega em casa. Você é pai, você é mãe, você é esposa, você é marido. Você é funcionário, você é um empresário. Você é médico, você é paciente, não importa. Agora imagine a cena, você chega daqui a pouco em casa, tira a roupa, troca tudo, vai para o banho, vai para a televisão, vê o restinho de Silvio Santos, do Fantástico ou de qualquer porcaria dessa. Agora olha a diferença, olhe bem para mim, entenda o que eu vou dizer a você. Você chega daqui a pouco em casa, sai do culto, troca de roupa e faz isso. Liga a TV e vai para o quarto orar. Diz, pai, amanhã é segunda-feira.
Proteja meus filhos. Cobre eles com o sangue de Jesus. Proteja minha casa, minha esposa, meu marido, meus negócios. Pai, eu vou dormir na certeza. Tu vais nos surpreender. E tu virás em nossa direção. Agora eu pergunto, o que é que você acha que faz efeito? Esquecer de orar? Jogar-se numa poltrona? Ou saber que todo milagre é precedido por muita oração? Livramentos, curas. Muita gente só lembra de orar quando está no vale da sombra da morte. E talvez a oração livrasse muitos desse vale. Por isso, ora sem cessar. Se o Senhor orou, imagina, gente. E Jesus nunca fez nada sem orar. Quando ele foi trazer Lázaro de volta, veja a Bíblia. Ele diz antes de qualquer coisa: Pai, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique a ti, Pai. E ousa gritar a vida depois que clama ao Pai. Veja comigo Lucas 3, 21. Acho lindo esse versículo, esse momento de Jesus, de oração na vida dele. Lucas 3, 21. Quando todo o povo estava se batizando, Jesus sai das águas, né? Esse momento único na vida dele. Ele vai ser recebido pelo Espírito Santo, está ali esperando para lhe confirmar publicamente. Jesus também foi batizado. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Às vezes a gente não se dá conta desses detalhes bíblicos. Eu disse hoje de manhã, no estudo sobre Pedro, e disse ontem aos jovens, que todo versículo da Bíblia, todo versículo, tem uma palavra, uma frase emblemáticas. Isto é, ali é o segredo de uma virada espiritual. Todo versículo. É só saber olhar com olhos diferentes. E aqui está o segredo. Ele vai ser batizado como todo mundo. Agora, quem dali recebeu o Espírito Santo confirmando? Somente ele. Mas qual foi o segredo? Enquanto ele estava orando, o céu se abriu. É isso que eu lhe profetizo, meu irmão, minha irmã. Se você quer ver na sua vida, na sua casa, nesse tempo de crise, o céu se abrir, isto é, Deus abençoar, ore. Enquanto você ora, o céu se abre para você. Enquanto você ora, Jesus vem na sua direção. Quando você ora, Deus faz milagres. Eu acho lindo isso. Enquanto ele orava, o céu se abriu no movimento. Batei e abre-se-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. Clama a mim e responder-te-ei. Clame a Deus. O céu vai se abrir na sua vida. Que coisa linda, que promessa linda. Por isso, só Jesus. E agora, já estou indo terminar. Ele está caminhando sem ninguém saber. E o barco está sendo ameaçado. Olhe para mim. Acredite no que eu vou dizer. Isso, eu não sou adepto da neurolinguística, ainda que respeite. Nem sou coach, ainda que respeite. Eu sou adepto do poder da palavra de Deus. E quando eu falo, quando eu digo assim, palavra profética, não é uma invenção mística, não. É que eu creio no poder daquilo que se diz a partir da palavra de Deus. Você precisa crer que o céu vai se abrir na sua vida. Uma coisa de fé. Aí agora o que vai acontecer? O barco está sob ameaça. E daí? Para dizer, ainda que sopre o vento, você não está só. Meu irmão, minha irmã, escute-me. Você tem que crer que Jesus vem na sua direção. Você não sabe quando vai chegar, porque ele surpreende. De repente, ele resolve fazer surpresa. Outras vezes não. Ele mandou recados para João. Vai lá e diz esse cara isso. Ele manda recado para a gente pela sua palavra. Mas de repente, ele é soberano, ele decide surpreender. E você não sabe. Às vezes, aquela causa tão difícil, aquela dor quase incurável, aquela lágrima que não tem jeito, você não sabe o
que Ele está preparando para você. Você não sabe. Você não tem ideia. Porque Ele caminha na sua direção. Olha o versículo 24 de Mateus 14, que coisa impressionante. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, que o vento soprava contra ele. Deixa eu lhes dar um testemunho, e minha esposa está em casa ouvindo esse testemunho. Da sexta para o sábado, nós fomos dormir, era mais ou menos 5 da manhã. Não conseguimos dormir. Estávamos conectados com a Roberta. Nery foi interna. Nery foi para a UTI. O que é que podemos fazer? Nem ela podia vir na nossa casa, nem a gente podia ir lá. Então o barco estava sendo fustigado pelas ondas. Nós perdemos nossa madrugada. No sentido de que não dormimos. Era, Roberta, liga para a gente. Faça isso. Liga para a gente, faça isso. E nele, na madrugada, eu acho que 2 da manhã, conectou um grupo de 5, 6 mulheres da igreja. E de repente um clamor em plena madrugada lá em casa. Todo mundo orando pelo pastor Nery. Porque o barco estava sendo fustigado. Mas eu e ela sabíamos, Jesus virá em nossa direção. Estavam longe da terra. Coloque mais uma vez o versículo na tela. Porque o vento soprava contra ele. Que ventos você identifica que sopram contra você nesse momento? Quantos ventos? Quantas incertezas? Mas o bonito é o que vem depois. É quando Deus nos surpreende. De repente Jesus aparece. E a visão é turva, mas era Jesus. Olha o que diz o versículo 25, por favor, na sequência do 24. Alta madrugada, Jesus dirigiu até eles, andando sobre o mar. Acho isso lindo. A gente tem uma nova visão de Deus. Quem é esse? É um fantasma? Você já pensou às vezes, você diz, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, cadê Deus? Você não consegue enxergar a mão dele, você não consegue enxergar o detalhe dele, nas coisas mínimas da vida, até da enfermidade, em tudo dai graças. Você não consegue enxergar a linguagem dele entre lágrimas, mas ele está dizendo alguma coisa. Você não pode dizer que é um fantasma, é Jesus. É Jesus. Em plena madrugada, é Jesus. Às vezes a gente perde o sono, é Jesus dizendo, vem orar um pouco mais comigo. Você não entende, estava dormindo, acordou, era Jesus na madrugada, na sua vida, na sua casa. Ore para o seu filho, ore pelo seu lar, ore pela sua vida, ore pela igreja, pelo seu ministério. É Jesus, não é fantasma, é Jesus. Quantas e quantas noites você e eu perdemos, no sentido de que nos acordamos, mas era Ele, dizendo, vem e caminha sobre as águas. Só que os discípulos estavam acostumados a ver Jesus na terra e nunca o viram no mar. Que surpresa grande. Nós corremos um risco. O costume religioso, os hábitos religiosos são perigosíssimos. Perigosíssimos. Você se acostuma a um jeito de orar, onde Deus se revela diferente. Você diz, eu não estou acostumado com isso. Como é que eu ia saber que era o Espírito Santo se eu me acostumei a orar dessa maneira? Não é meu costume. Agora vamos trazer para a gente para encerrar. Nós éramos acostumados a ver Jesus no templo, nos cultos. Olha como ele falou. Olha que bênção. A gente via decisões, consagrações, respostas, que maravilha. Nossos olhos se habituaram a vê-lo no templo. Nos cultos de oração, olha como ele falou hoje à noite. 3 irmãs, 4 irmãs, 5 irmãs, e veio Jesus visitou, você disse, olha como hoje à noite ele operou. Você se acostumou a vê-lo nos ciclos de oração, nas vigílias pela cidade. Você não perdia uma. Olha nessa madrugada como ele fez coisas. Só que isso parou. Templos
templos fecharam, vigílias cessaram, e os cultos também agora mudaram. Jesus, ele só viu na terra, como enxergá-lo no mar? Agora, a coisa mudou, o barco é a sua casa. Escute, Deus colocou você na sua casa, no alto mar da sua família. Ali é o barco da sua vida agora. Aprenda a ver Jesus lá agora. Não é mais no templo. E talvez por alguns anos nunca mais tenhamos nas igrejas do mundo cultos presenciais plenos. Talvez não tenhamos. Então o Espírito Santo nos convida a enxergarmos Jesus sobre as águas. Não mais na terra, sobre as águas. Ele vira para a nossa casa sobre as águas. Sobre novas formas de se manifestar, se revelar. Esse é o segredo dessa lição. Porque eu dizia, eu vou para a igreja ouvir Jesus. Eu vou para um culto de oração, orar com Jesus, falar com Jesus. Vou à vigília, me encontrar com Jesus. Mas não tem mais vigília, não tem mais culto de oração. E agora? Ele não foi embora. 4 meses se passaram, mas Deus não mudou. O mundo mudou, Deus não. Ele ainda vem ao nosso encontro, ainda se revela. E agora era sobre as águas. As águas que ameaçavam o barco eram as águas que traziam Jesus andando sobre elas. Quando ele entra em nossa história, aquele que nos ameaça é o que ele usa para nos dar paz. E ele grita: não temas, sou eu. Escuta uma coisa, deixa eu dizer uma outra profecia, muito corajosa minha. Você tem vivido esse tempo, coisas que você jamais viveu antes de ser crente, ou de ser crente. Sua fé tem sido tão testada como nunca foi antes. E você vai ter visão de Jesus nesses tempos, como nunca teve na sua vida. Esse tempo de confinamento vai lhe ajudar a ser mais crente, abrir os olhos e ver Jesus de longe. E dizer: é Ele, não fantasma, é Ele. Se você observar, esse tempo lhe fez crescer, está lhe transformando, lhe abrindo os olhos. 4 meses, mas 4 meses que você está enxergando Deus de forma mais nítida. Eu digo a vocês, nós espiritualmente, eu pelo menos digo a vocês com certeza, vamos ter saudade desse tempo. Não do vírus, mas do tempo que pudemos gastar com Jesus em nossa casa. Eu nunca li tanta Bíblia, nunca escrevi tanto sobre a Bíblia, nunca fiz tanta pesquisa bíblica, nunca virei madrugadas como estou vivendo. Porque estou querendo ver Jesus, literalmente vindo sobre as águas, aquelas do mar ou dos mares da minha vida. E é uma quebra de paradigma. Você que está em casa, está vendo Jesus aí na sua casa? Todo dia Ele vai em seu encontro. Vai demorar a ser nos cultos, nos templos. Mas com certeza, Ele não mudou. Porque hoje o barco é a nossa casa. Há um convite que Ele fez a um homem, um convite pedido. Um homem ímpio, para salvá-lo. Que eu queria usar para que a gente fizesse para Ele, ou permitisse a Ele também fazer para a gente. Abra a Bíblia, por favor, em Lucas 19, versículo 5. Jesus tem um encontro com Zaqueu. Zaqueu todo errado. Mas o segredo, eu disse a vocês, todo versículo tem uma palavra-chave, uma frase emblemática. Jesus diz assim a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Isso menos importa. O que importa é que ele vê agora. Porque hoje eu quero ficar na sua casa. Escute. Eu estou lhe dizendo de forma profética. Não feche as portas da sua casa para Jesus nessa pandemia. Porque lá Ele quer ficar.
É lá que ele quer ficar. Sabe por quê? É lá que ele precisa ficar. Porque lá na sua casa, a partir desse tempo, vai ser lugar de milagres. Todos nós veremos no mundo, a partir de agora, de então, uma transformação do agir de Deus, da geografia do Deus Altíssimo. Milagres não serão mais nas catedrais, nos congressos, nas conferências de milhares, que eles não acontecerão mais, por algum tempo. Se você quer ver milagre, não corra para os templos. Não force a barra em vigílias que não acontecerão. Escute, em nome de Jesus, acredite. A sua casa, a minha casa, será lugar de milagre de Jesus. Vamos ficar aí muito tempo. Ele diz: Estevão, Ana Cláudia, Alfredo, José, Antônio, hoje me convém entrar na tua casa. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Porque numa provação, o que a gente mais precisa é da certeza: Jesus está por perto. São 3 certezas. Ele vai me ouvir, ele vai vir, e ele está perto. Ele chegou. Senhor, me socorra. Ele vai me ouvir. És tu, Senhor. Ele está chegando. Seja bem-vindo, Senhor. Como cantamos, a casa é tua. E eu queria que você levantasse a mão, todos que estão aqui me vendo, que ora assim: vem Jesus morar na minha casa. Dê glória a Ele, aplauda Ele com força, com alegria. A gente aprende que durante uma provação, a gente tem que lidar com a questão, o sobrenatural de Deus. Irmãos, eu não estou aqui por brincadeira. Eu vou contar a vocês uma fraqueza minha. Fraqueza ninguém conta, ainda mais no YouTube. Mas todo dia, eu morro de medo desse vírus. Pense num cara medroso. Todos os dias. Tem dia que nem perto nele eu chego muito. Se ela dá um espirro, eu vou para a sala. Mas nem um domingo eu faltei à igreja. Desde março. Nenhum. De manhã e de noite. Nos sábados, quando pude e foi preciso, já sendo com a juventude. Porque eu sou engraçadinho, não. Porque eu sou ousado, não. É porque eu creio que na provação se manifesta o sobrenatural de Deus. Deus é quem cuida de mim. E vai cuidar de você. Quem quer dizer andar sobre as águas? É milagre. Quem anda sobre águas? E você vai fazer como ele disse a Pedro: vem Pedro, anda sobre as águas. Quer dizer, Pedro, experimenta o meu poder sobrenatural. Ouse crer em Jesus. Ele diz aos discípulos, diz a mim e a você: não tenha medo, sou eu. Imagina um filho no escuro, alguém bate, e a criança, quem é? Do outro lado da voz: filho, não tenha medo, é seu pai, é sua mãe. Ele diz para você que me escuta em casa aqui: não tenha medo, sou eu. Glória a Deus por isso. Não tenha medo, sou eu. Porque em todo milagre o que a gente precisa é da presença dEle. É da voz dEle. Para dizer: eu vou lhe cuidar, eu vou lhe curar, eu vou lhe proteger, vou lhe abençoar, eu vou lhe segurar, vou lhe abrir portas. Os ventos estão soprando, eu estou vendo, eu sou o Senhor dos ventos. Mas não tenha medo, sou eu. 4 meses se passaram. E eu me lembrei, estou agora usando dos últimos versículos para a gente orar. Que quando Jesus, só me lembrei uma matemática simples. Quando ele junta os discípulos. João capítulo 4, versículo 35. Ele diz assim: já se passaram 4 meses. E agora é o tempo da ceifa. Vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá uma colheita?
Isso aqui é uma colheita, mas ele diz: abram os olhos e vejam os campos. Diz na versão da Sociedade Bíblica: levante os olhos e veja. Levante seus olhos da fé e veja. É Ele vindo na sua direção. Levante os olhos. Levante a alma. De verdade. Levante em você o louvor. Levante em você a alegria. Levante em você a esperança que Ele move cada dia. Em cada área da sua vida, levante mesmo os olhos. Para enxergar, não um fantasma, é Ele. E Ele vai dizer: sou eu, não tenha medo. Ele sim, que vem hoje à noite ao nosso encontro e diz: não tenha medo. E eu peço que todos nós façamos o que o salmista pediu. Se nós fizermos isso, a gente vai sair daqui de cabeça erguida, em plena escuridão, com certeza. Ele está vindo ao meu encontro. Ele chegou e Ele transforma a pandemia em celebração, o caos em ordem, a dor em festa, porque Ele é maior que os ventos. E nem o Covid-19, nem vírus nenhum nesse mundo, nem doença alguma nesse mundo, nem poder algum nesse mundo, nem potestade alguma nesse mundo, ninguém nesse mundo e nada é maior que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada, nada. Ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra, apenas não tenha medo. Que conselho eu dou para a gente orar? É tão lindo que eu quero que a gente ore em pé. Por favor, fique em pé para ler comigo. Salmo 121, versículos 1 e 2. Levanto os meus olhos para os montes. De onde virá meu socorro? De onde virá? Que diz o salmista: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é fantasma, é Ele. É Ele. Escute, estenda as suas mãos. As duas. Estenda as suas mãos. Você crê que esse livro é verdadeiro, sim ou não? Então escute, creia. Jesus vai lhe surpreender em breve. E quem sabe nessa madrugada, na hora nona, Ele vai lhe acordar, dizer: não tenha medo do que você está passando, sou eu. Sou eu na sua vida. Eu cheguei para acalmar essas águas, segurar o seu barco. Não tenha medo, sou eu. Que o Senhor nos abençoe e que a gente aprenda a olhar para cima e dizer: é o Senhor, é o Senhor. Porque se a vida nos surpreende, Jesus surpreende mais ainda. A vida traz dor, Jesus traz alegria. A vida fecha portas, Jesus bate na porta e entra. A vida fere, Jesus cura. A vida nos derruba, Ele nos levanta e pede. Levante os seus olhos e diga: de onde vem meu socorro? Vem do Senhor. Não fantasma, meu Senhor. Eu não vou ter medo. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu povo aqui, pela tua palavra aqui, Senhor, poderosa e eficaz. E obrigado, Senhor, pela certeza que eu tenho de dizer isso. Tu virás ao nosso encontro. Tu já caminhas sobre as águas ao nosso encontro. Nós não vamos afundar. Nem o negócio, nem o escritório, nem a loja, nem o trabalho, nem a vida, nem a fé, nem a esperança. Nós não vamos afundar. Tu tens poder sobre os ventos contrários, Senhor. E a tua presença é tudo que queremos nessa hora. Que quando tu chegas, vem o socorro, vem o livramento, vem a cura e vem a paz. Senhor, que teu povo entenda isso nessa semana e caminhe na certeza:
Ele virá sobre as águas. E o profeta diz ao Pai, tu virás, de onde a gente não imagina. Tu dirás o que nós queremos, porque precisamos ouvir. E tu farás coisas grandes em nossa vida. Nós vamos nos surpreender. E para dizer, não era um fantasma, era o meu Senhor. E o meu Senhor sempre chega na hora certa. Assim vai ser, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pode baixar a mão, eu queria uma bênção especial hoje. Sabe como eu quero uma oração especial? Todo mundo vai olhar para mim e vamos encerrar o culto juntos, profetizando para a nossa vida, nosso lar, nossa casa, tudo que nos envolve. O Salmo 23. Amém? Você crê nisso? Vamos lá. Eu nem sei se vai ser projetado, mas eu acho que você sabe de qual como eu, então vamos lá. 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor, nada. Outra vez. É o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Dê glória a Ele, aplauda a Ele. Glória a Ele, aplauda a Ele. Vão em paz. Boa semana, até domingo. Deus abençoe a todos.